Fala galera, sou o professor Anderson, professor do seu módulo de matemática aqui para concursos públicos. Nós vamos dar início ao conteúdo de potenciação dentro desse grande módulo de matemática que vai trabalhar potenciação, radiciação, depois nós vamos para as equações, para as funções e assim por diante. Nós vamos caminhando dentro da matemática, sempre partindo do zero, tomando muito cuidado com os detalhes, tomando muito cuidado com a matemática básica e tendo a compreensão que existem alunos que estão mais rápidos, existem alunos que estão mais lentos, então vou tomar bastante cuidado com os detalhes, beleza? Vamos juntos aí nessa jornada, vamos que vamos! Fala turma, tudo bem? Professor Anderson aqui. Nós vamos dar início ao nosso curso de matemática, começando do zero. A gente vai trabalhar todos os tópicos de matemática para o seu concurso, começando aqui da parte de álgebra, e a gente vai evoluindo. Vamos falar de equações, equações de primeiro grau, equações de segundo grau, toda a parte de geometria, tanto a parte de geometria plana, quanto a parte de geometria espacial, e assim por diante. Então, para você que eventualmente não tem tanta afinidade com matemática, pode comentar com as pessoas que essa matéria é uma pedra no seu caminho, essa é a grande oportunidade. A gente não vai atropelar conteúdo aqui, nós vamos começar do zero mesmo, vamos falar ponto a ponto, cada passo que talvez te trave em algum cálculo, talvez você não tenha conseguido estudar bem matemática por causa de algum detalhe que nós vamos sanar neste curso, ok? Então nossa primeira aula aqui, a nossa aula inaugural, ela vai trabalhar com a álgebra, especificamente a parte de potenciação, tá certo? Agora eu quero dar um recado para os alunos que estão há algum tempo afastados do estudo, principalmente para concurso público, faz muitos anos que não estudou matemática. Essa parte a gente chama também de matemática básica, esse início, esse comecinho. Essa matemática básica é o alicerce do teu estudo, ok? Então vamos trabalhar ela bem com bastante afinco, porque a partir daqui, se você conseguir evoluir bem, lá na frente você não vai ter tanto trabalho, tudo bem? Vamos lá? Vamos juntos? Vamos evoluir aqui, caminhar de mãos dadas, que a gente vai conseguir êxito nesse estudo. Você que tem medo dessa matéria vai perder o medo a partir de agora, ok? Galera, potenciação. Qual é o assunto dentro da nossa matemática relacionado à potenciação? Alguns alunos lembram daquele numerinho da base com um expoente lá em cima, é justamente isso. Então, a potenciação, ela trabalha com os expoentes. Nós vamos falar especificamente agora dos expoentes naturais. Então, a potenciação com expoente natural. Vou resumir bastante o que está escrito aqui, mas a gente tem basicamente o quê? Nós temos uma base e um expoente aqui, que são numéricos, né? Esse númerozinho n aqui em cima, de forma genérica, representado pela letra n, é um expoente natural. Anderson, o que é um expoente natural? Vamos lembrar? Vamos lembrar juntos? Os números, eles têm subdivisões de classes, subdivisões de conjuntos. Então nós temos números basicamente, tá certo? Depois a gente conversa com mais a fundo sobre isso, mas basicamente os números são divididos em números naturais, números inteiros, números racionais e números irracionais. A gente sabe que nós sabemos que existem outros conjuntos numéricos. Existem, por exemplo, o conjunto dos números complexos, existem outros conjuntos de números, mas a princípio nós precisamos lembrar apenas esses. Os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais. Vamos falar especificamente dos números naturais agora, porque é disso que ele está trabalhando. O que é um número natural? Números naturais, vamos levar de forma geral, números naturais são os números que começam de zero, aí evoluem para 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, até o infinito. Então o que não faz parte? Quais os números que não fazem parte dos números naturais? Os negativos, por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3. Os números fracionados, né? Meio, 0,3, 0,5, 1,7, ok? Esses números, portanto, não fazem parte e alguns, os demais também. Então nós vamos trabalhar com números naturais sendo 0, 1, 2, não tem quebrado também, né? Não tem 2,5, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, a princípio, esse número n aqui é um número natural. É 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, eu vou elevar essa base a esse número n e vou repetir uma multiplicação, um produto, n vezes, n fatores. Então, o número que está me mostrando aqui
vai ser o número de repetições. Vamos levar para um caso concreto, para um caso real aqui, para ficar mais claro para a gente? Então vamos lá. Num caso concreto, nós temos o seguinte. Imagine que nós temos 2 elevado à quinta. O que seria um 2 elevado à quinta? Muito simples, Anderson. Seria o 2 multiplicado por 2, 2, 2, 2, o produto desses números, a quantidade de vezes que o expoente aqui em cima está me mostrando. Esse numerinho aqui em cima, então, esse númerozinho, a gente chama expoente. Então, o expoente seria 5. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então, o 2 à quinta representa o número 32. Nós lemos assim, 2 à quinta. Nós vamos fazer um curso bem dinâmico. Nós vamos ficar especificando tudo também assim muito minuciosamente, porque nós estamos estudando para concurso. Em concurso público nós temos que ser objetivos. Então, por exemplo, algumas coisas que eu estou dizendo aqui, usando como linguajar matemático, você já pode ir anotando, para a gente andar de uma forma mais dinâmica. Por exemplo, eu falei que esse 5 aqui seria o expoente, esse 2 aqui seria a base, então isso aí a gente já vai gravando, tá bom? Para a gente conseguir caminhar com uma dinâmica melhor. O cálculo do valor 3 elevado a menos 3. Como seria então se aquela base, aquela partezinha de baixo, ela fosse um número negativo? O que iria acontecer, Anderson? Modificaria alguma coisa? Galera, a princípio a gente não vai tentar decorar, mas depois a gente vai tentar memorizar isso, tá bom? A princípio a gente vai lembrar que, independente do número que esteja na base aqui, seja o número que for que esteja na base, no caso menos 3, ele vai ser repetido a quantidade de vezes que o expoente está dizendo. Então, fator 3, aqui em cima, 3 vezes o menos 3. 3, menos 3, menos 3, e assim por diante. Então, menos 3 elevado à terceira, a gente lê também esse expoente 3 como cubo. Menos 3 elevado ao cubo seria menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então, não importa se aqui é positivo ou negativo, eu repito do jeito que tiver. Lembre-se que aqui nós temos um parênteses, ó. Se nós temos um parênteses, quer dizer que todo esse número está elevado à terceira, está elevado ao cubo. Anderson, faz diferença se esse número aqui estivesse diferente, se ele estivesse sem o parênteses? Faria diferença, galera. Faria diferença sim. Por quê? Porque se eu coloco parênteses, nós temos todo aquele termo elevado ao cubo, elevado ao quadrado, não importa. Agora, se nós temos sem o parênteses, não é todo o valor que está ao cubo ou ao quadrado. É apenas o algarismo, sem o sinal, tá bom? Depois nós vamos deixar isso também mais claro. Olha lá, menos 3 elevado ao cubo, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. A gente sabe que 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. Mas e o sinal? O sinal faz o joguinho da multiplicação. Lembra o joguinho da multiplicação? Menos com menos dá mais com menos dá menos, beleza? Então, menos com menos dá mais com menos dá menos. Galera, e o menos 3 se ele fosse elevado à quarta? Mesma realidade. Parecido, lógico que o fator é 4, então repetido 4 vezes. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, 4 vezes. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, e 27 vezes 3 é 81. Porém, menos com menos no joguinho da multiplicação, menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos, e menos com menos dá mais. Agora, olha a observação que nós colocamos aqui. Observe que, se a base for um número real negativo, que é o nosso caso aqui, número real negativo, Anderson, o que é número real? Já falo para você. Número real negativo, e o expoente for um número natural ímpar, olha aqui, o primeiro caso, se o expoente for ímpar, o resultado será negativo. Mas se o expoente for par, o resultado será positivo. Então, como que a gente vai lembrar? Se eu tenho uma base, e toda essa base negativa está elevada a um expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Se eu tenho uma base, e essa base é negativa, toda ela negativa, e elevada a um expoente par, isso vai ficar positivo. Professor, e se eu não lembrar isso na hora da prova? É só fazer a multiplicação e o jogo de sinal. Beleza? Você não vai ter problema em relação a isso. Ok? Combinados? Então vamos lá. Galera, seguinte. Quando eu tenho uma
uma base fracionada, uma base em forma de fração. Aí entra o detalhe do slide anterior, quando eu falei que eu ia comentar o que seria um número real. Anderson, lembra pra mim o que é número real? Número natural eu já entendi, número natural é fácil. Número natural é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora, tá certo? Infinitamente. Agora, o que é um número real? Galera, número real são os conjuntos unidos, todos os conjuntos dos naturais, que englobam esses que eu acabei de falar, mas entram também nos números reais os inteiros. Quem são os inteiros? Os inteiros são todos esses naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora, mas também são os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Só isso, os naturais e os inteiros são os números reais? Não, dentro dos números reais ainda entram os números racionais. O que são os números racionais? De forma simples, números racionais são todos aqueles números que podem ser escritos em forma fracionada, em forma de fração. Então, os números racionais também fazem parte dos números reais. Então, olha quem que são os reais. Os reais são todos os naturais, são todos os inteiros, mas também são os racionais, os que podem ser escritos em forma fracionada. Só isso que são os reais, Anderson? Não, não, não. Dentro do conjunto dos reais, ainda entra o conjunto dos números irracionais. Quem são os números irracionais? Lembra pra mim? Quem lembra? Você lembra? Números irracionais são aqueles números que são dízimas não periódicas, são aqueles números quebrados. Por exemplo, o número π lá na geometria. O número π, ele é uma constante matemática que vale aproximadamente, a gente aproxima para 3,14. Mas, se a gente for olhar lá no Google, jogar lá no Google, esse número π ele tem muito mais fatores além da vírgula. Ele é 3,14, aí 1, 5 e vai continuando indefinidamente. Ele continua com mais casas após a vírgula. Então esse número é um número irracional, porque ele é uma dízima, ele é um valor que tem repetições, mas não são repetições iguais, não são repetições, ele tem repetições, mas não tem padrão de repetição. Ele tem números indefinidos após a vírgula, mas esses números não são periódicos. Por exemplo, se eu fizer uma continha, pega a sua calculadora do celular aí, rapidinho. Vamos fazer um experimento real aqui. Pega o número, a calculadora do seu celular e faça uma divisão aí pra mim. Divida pra mim, vamos pegar um número bem simplesinho aqui, divida pra mim 2 por 9. Divida 2 por 9, vai lá, pega aí. Pegou? 2 dividido por 9. Fez aí? Dividiu? Quanto que deu 2 dividido por 9? Se você observar o seu resultado, ele tem um padrão de repetição. É sempre o mesmo valor. É ou não é? Sim? Então essa dízima, ela é periódica. Ela é uma dízima periódica. Quer fazer um segundo experimento? Vai lá, pega a sua calculadora, apaga essa primeira conta aí. Faça outro cálculo para mim. Faça 12 dividido por 99. 12 dividido por 99. Fez? De novo, deu um padrão de repetição. Não deu? Os números não se repetem periodicamente? Então, essa dízima, ela é periódica. Esse número, ele é um número racional, quando a dízima é periódica. Agora, se a dízima for não periódica, ela tem um padrão de repetição, ela não tem um padrão de repetição, ela se repete, mas sem periodicidade, ou seja, não é sempre o mesmo número, esse número é irracional. Quer um exemplo de número irracional? Tá com a calculadora na mão aí ainda? Então vai lá, faça um terceiro experimento aí pra mim. Faça um terceiro cálculo. Pegue aí a raiz quadrada do número 2. Anderson, minha calculadora não faz raiz quadrada, a calculadora do meu celular. Faz sim. Quer ver? Coloca o seu celular aí no modo que pode girar a tela. Se você colocar no modo que pode girar a tela, se o seu celular está assim, na vertical, coloque ele ao contrário, na horizontal. Né? Aquele mais compridinho assim. Coloque ele na horizontal. Tá vendo que vai aparecer o símbolo de raiz aí?
tá certo? Se o seu não tiver direto, quando o seu celular vira aqui na horizontal, a calculadora vira uma calculadora científica. Se não tiver a raiz direta, vai aparecer. Encontre para mim a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 que vai aparecer para você, conseguiu? Achou? Ela vai dar um número sempre, ele vai dar um número quebrado, mas que não tem um padrão de repetição. Tá? 1,4, alguma coisa, e vai continuando sem padrão. Não é o mesmo número que se repete sempre. Não são os mesmos algarismos. Concorda? Esse número é irracional, beleza? Só para sanar essa dúvida, essa primeira conversa aqui. Então nós temos aqui um número real na base. Esse número real é a fração de 2/3. 2 dividido por 3, elevado ao cubo. Como que se resolve esse tipo de expoente, esse tipo de potência? 2/3 elevado ao cubo, mesmo raciocínio. 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3, 3 vezes. Agora, como que se resolve a multiplicação? Galera, muito simples. Todos os números de cima multiplicados, a gente chama numerador. Todos os numeradores multiplicados. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, simplesinho. E todos os denominadores, a parte de baixo, multiplicados também. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Simplesinho? Tranquilo? Nem doeu, né? Fácil demais. Então o negócio é o seguinte. Fiz o 2/3 elevado ao cubo, multiplica-se 2/3 por ele mesmo 3 vezes. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, bem de boa. Então ele fala que no caso em que n é menor do que 2, e no caso em que n é menor do que 2, que número é menor do que 2 aqui? Lembrando que é número natural, tá? N é o expoente. O expoente lá em cima tem que ser número natural. Quais são os naturais menores do que 2? Facinho. Natural menor do que 2 é o 0 e o 1. Então nós temos duas propriedades aqui, ó. Se for o n, o expoente, menor do que 2, ele vai ser 0 ou 1. Se ele for 0, todo número elevado a 0 dá igual a 1. Galera, agora isso aí tem que decorar. Aqui não tem romantização da matéria. Aqui a gente vai ser objetivo. Se um número está elevado a 0, ele será igual a 1. Anderson, qualquer número? Sim, qualquer número. Qualquer número elevado a 0, resultado 1. Pode ser um número genérico, pode ser um x, pode. X elevado a 0, 1. A elevado a 0, 1. Z elevado a 0, 1. Pode ser um número natural, um número inteiro, um número racional, um número irracional. Qualquer número elevado a 0 será igual a 1. Combinados? E se o número for elevado a 1, se o número for elevado a 1, ele será igual a ele mesmo. Então, por exemplo, se o b for elevado a 1, ele será o b. Se o x for elevado a 1, será igual a x. Se o 10 for elevado a 1, ele será 10. Se o 1000 for elevado a 1, ele será 1000, ok? Belezinha? Tranquilo? Facinho? Lembrando que o b na base não pode ser 0. O b na base não pode ser 0 nesse primeiro caso aqui, tá bom? Se o b da base for igual a 0, isso aqui dá um problema, mas ele não será normalmente igual a 0. Então, com exceção do primeiro caso, com b igual a 0. Porque não tem como 0 elevado a 0 ser 1, ok? Qualquer outro número onde a base for diferente de 0, qualquer número elevado a 0 será igual a 1. Facinho. Algebricamente, sendo x pertencente aos números reais, a potência pode ser escrita da seguinte forma. Então, se x for um número real, x é igual a elevado a x. X é igual a x elevado a 1. Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. X ao quadrado é x vezes x. X vezes x vezes x será x ao cubo e assim por diante. Só para a gente generalizar, só para você ter aí no seu material as situações generalizadas. De forma genérica também, né? Em forma de letra, isso acontece muito em prova de concurso público. Ao invés de usar números, eles usarem letras. Então a gente tem que aprender também a simbolizar na forma algébrica, na forma de letras. Combinado? Facinho, professor. Até aí tudo bem, estou conseguindo acompanhar. Então beleza, vamos evoluir. Potência com expoente inteiro e negativo. Lembra que número inteiro é uma coisa, número natural é outra coisa. Número inteiro pode ser negativo, número inteiro pode ser menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. É bem fácil entender. Então o que vai acontecer se o meu expoente for um número inteiro e negativo, Anderson? Então vamos pensar? Vamos pensar numa base aqui, b, genérica, elevado a um número menos n. Um número genérico menos n. O que vai acontecer?
vai acontecer isso daqui, ó. Este resultado será igual a 1 sobre b elevado a n. Anderson, não estou entendendo muito bem não. Ficou meio bagunçado na minha cabeça agora. Tem como você esclarecer? Lógico que tem. Galera, eu penso da seguinte forma. É lógico que matemática é uma forma de raciocínio. Além da matemática ser uma linguagem, ela é uma linguagem, inclusive. Quando eu estou aprendendo matemática, eu estou aprendendo a ler matemática, como se eu estivesse aprendendo a ler um idioma, como se eu estivesse aprendendo a ler inglês, alemão, como se eu estivesse aprendendo a ler em uma linguagem qualquer, em japonês, não sei, em qualquer linguagem. Eu tenho que aprender a ler matemática. E não existe uma única forma de se raciocinar a matemática, existem diversas formas. Eu vou te explicar como que a minha cabeça funciona aqui, ó. Toda vez que eu vejo aqui b elevado a menos n, eu vou lembrar que em matemática, quando não aparece denominador em um número, eu posso pensar que esse denominador ele existe e que ele é 1. Então, b elevado a menos n é a mesma coisa que b elevado a menos n sobre 1. Por que esse raciocínio, Anderson? Porque todo número sobre 1 é ele mesmo. 2 sobre 1 é 2. 3 sobre 1 é 3. 4 sobre 1 é 4. Então, na realidade, todos os números podem ser fracionados por 1, sem que ele perca o seu valor, sem prejuízo. Ele é aquele mesmo número, tá bom? E quando eu tenho um número negativo, eu faço uma inversão dessa fração. Ao invés de ficar b elevado a menos n sobre 1, vai inverter. Vai ficar 1 sobre isso daqui, como se ele sofresse uma inversão. E a partir do instante que ele sofre a inversão, esse negativo fica positivo aqui. Tá vendo? Assim, quando o expoente for um número inteiro negativo, pode-se inverter a base, a fim de tornar o expoente positivo e efetuar as operações como foi visto anteriormente. Então, quando eu faço essa jogadinha matemática aqui, eu consigo fazer a inversão da fração e colocar o meu expoente que era negativo como um expoente positivo. Explica melhor para mim, professor. Faz uma situação real. Vamos lá. Imagine que eu tenho 3 elevado a menos 2. Beleza? Se eu pensar nisso daqui, se eu pensar que esse número está fracionado por 1, bastaria eu inverter. Colocar o 1 lá para cima e deixar o 3 aqui embaixo, fazendo essa inversão. Porém, quando eu faço essa inversão, o que era negativo aqui, ó, fica positivo. E 3 elevado ao quadrado eu sei quanto é. Quanto é 3 elevado ao quadrado? É 3 vezes 3, que vai dar quanto? 9. Beleza. Então, quanto que é 3 elevado a menos 2, professor? Quanto que é 3 elevado a menos 2? 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 9. E dá para você raciocinar o seu cálculo dessa forma. Como se você invertesse a fração. E a partir do instante que você inverteu, esse 2 que era negativo vai ficar positivo e você resolve ele da maneira que a gente aprendeu anteriormente. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Ah, beleza, mas essa é bem facinho. E se o número aqui da base já fosse fracionado? Se ele fosse uma fração com o denominador, a parte de baixo ali, que não fosse 1. O que iria acontecer? De boa, mesmo raciocínio, mesmo princípio. Então, 2 quintos inverte. Vai ficar 5 sobre 2. E esse 5 sobre 2, ele ficaria teoricamente ao quadrado, ou seja, esse menos 2 não ficaria mais menos, ele ficaria 2. Então bastaria fazer ele vezes ele mesmo. Ó. Então inverte, quando é negativo, e executa a potência. Ó. Tá vendo? Como que resolve isso? Nós já aprendemos. 5 vezes 5 é 25, 2 vezes 2 é 4. Tá compreendendo? Então quando ele é negativo, o raciocínio inicial é você fazer a inversão daquela fração. Ah, se o número não for fracionado logo no início, se ele for um número inteiro, natural, o que eu vou fazer? Eu vou apenas inverter, lembrando que o denominador seria 1. Facinho. É igual esse caso aqui, ó. Novamente, acaba sendo um pouco repetitivo. Se eu lembrar que não aparece nada aqui é 1, terceiro exemplo, 10 elevado a menos 2. Ficaria 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10. Porque essa fração aqui, se ela não aparece, se não aparece o número fracionado, eu posso fracioná-lo por 1. Tá certo? 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10. 1 vezes 1 é 1, 10 vezes 10 é 100. Aqui eu apenas executei a divisão.
1 dividido por 100 vai dar esse número aqui, ó, em forma centesimal, 0,01. Beleza? De forma genérica, x elevado a menos 1, né, como é 1 apenas, 1 sobre x, sendo x pertencente aos reais e não nulo. Ou seja, não nulo significa que esse x aqui não é zero. Nós vamos ver depois uma propriedade importantíssima, que quando eu fraciono um número aqui, ó, nós não colocamos zero no denominador, nós não colocamos zero na parte de baixo. O zero na parte de baixo, um número fracionado por zero, ele não faz parte do nosso conjunto de números reais. Então, se você novamente tiver com a calculadora aberta aí, uma confusão muito grande que existe no pensamento é que 0 dividido por qualquer número, 0 dividido por qualquer número, e qualquer número dividido por 0 é a mesma coisa. Não é. Faça o experimento aí, está com a sua calculadora aberta. Faz 0 dividido por 10. 0 dividido por 10 vai dar 0. Não tem problema, 0 é um número. Isso é um resultado. 0 dividido por 10 é 0. Agora faça um outro experimento. Faça ao contrário. Apaga aí. Faz agora para mim 10 dividido por 0. 10 dividido por 0, a sua calculadora vai apontar um erro. Ela vai falar que isso é um erro, que isso não existe. Ela vai dar um bug aí. Vai acontecer um probleminha. Concordam comigo? Viram aí? Então, o 0 dividido por um número vai dar 0. Mas um número dividido por 0 não existe. Então é por isso que ele fala que esse x aqui não pode ser nulo, não pode ser 0. Beleza? Isso aí a gente já vai gravando. Isso é importantíssimo para os nossos estudos matemáticos. Ok? Galera, tudo bem aqui? Expoentes negativos, expoentes inteiros negativos, portanto, é assim que a gente resolve. Vamos dar uma limpadinha aqui e vamos evoluir no nosso pensamento. Vamos evoluir aqui na nossa aula, ok? Fácil demais, até agora eu estou entendendo, Anderson. Não tive nenhum problema até agora. Agora, eu lembro que quando eu estudava potenciação lá na escola, a professora, às vezes, transformava o que era potência e o que era raiz. Qual que é a relação que existe entre um expoente e uma raiz quadrada, uma raiz cúbica? Como que eu posso fazer isso? Eu lembro, eu tenho essa vaga lembrança que durante as minhas aulas de potenciação, de expoente, a professora misturava, o professor misturava a potência com a raiz. Por que isso acontecia? Então agora você vai aprender isso de uma vez por todas. Quando você estiver percebendo que uma questão relaciona potência com raiz, você vai lembrar dessa aula aqui e nunca mais vai errar questões desse tipo. Esse tipo de questão é muito clássica, é muito conhecido. Galera, você é concurseiro? Quando a gente está estudando para concurso, a gente tem que lembrar que umas bancas são mais pegadas do que as outras. Por exemplo, vamos falar que uma banca que gosta muito desse assunto, VUNESP. Vamos falar uma outra banca? FGV. Adora. Professor, eu estou estudando para um concurso de carreira fiscal. A minha banca é a FGV. Um exemplo apenas. A FGV adora isso aqui. Professor, vou prestar um concurso lá em São Paulo. Polícia Civil, Polícia Militar, não sei. Vou prestar um concurso lá em São Paulo. E a minha banca, eu estou falando São Paulo porque geralmente a banca VUNESP, ela elabora muitas provas em São Paulo. E a minha banca é a VUNESP, professor. Eu vou fazer tribunal, eu vou fazer TJ de São Paulo, vou fazer, sei lá. E a minha banca é VUNESP. A VUNESP adora isso aqui também, tá certo? Não quer dizer que as outras bancas não cobrem. Cobram, mas eu estou dizendo que se a sua banca é uma dessas que eu repeti anteriormente, eles gostam mais do que as outras, tá certo? Então, relacionar aqui um expoente com uma raiz. Como que isso acontece? Vou falar aqui também de uma forma mais dinâmica. Imagine que eu tenho uma base, agora eu só mudei os símbolos, só estou mudando as letras. Os símbolos não importam muito. Eu tenho uma base aqui que agora eu chamei de A, só que o expoente aqui não é um número inteiro, ele é um número fracionado, é um M sobre um N, de forma genérica. Esse tipo de número aqui no expoente, ele pode ser transformado em forma de raiz. Raiz, galera, é a famosa brincadeirinha lá, o macetezinho de quem? De que
quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Professor, o que você está falando? Você está doidão? O que você está dizendo? Nós estamos falando de matemática. O que tem a ver sombra com sol com sombra? É assim, ó. Imagine que eu tenho um número aqui, vou fazer um pouquinho maior para vocês entenderem. O número A, separar aqui, tá? Elevado a m sobre n. Como esse n está aqui embaixo, é como se ele tivesse encoberto pelo de cima. O n está na sombra. É uma brincadeira, um macetezinho. O n está na sombra. Quando eu for escrever ele na raiz, ele vai aqui para cima. Ele estava na sombra, ele vai para o sol. A base continua aqui. E o que estava em cima? O que estava em cima estava no sol. O que estava no sol vai aqui para baixo da raiz, ele vai para a sombra. Então é por isso que existe essa brincadeira. Quem estava na sombra vai para o sol, quem estava no sol vai para a sombra. A raiz, ela pode ser transformada em um expoente, uma potência, e vice-versa. A potência pode ser transformada em uma raiz. Então, esse expoente fracionado aqui, ele foi escrito como o índice da raiz, que era o denominador, e a potência aqui, que era o numerador. Em outras palavras, para ficar mais fácil, quem estava na sombra vai para o sol, quem estava no sol vai para a sombra. Tá certo? Então depois você vai ler esse textinho aqui, ele traz umas ressalvas, ó. Dado um número real, né? A, que é a base é um número real, e um número racional. Racional é a fração, m sobre n. Sendo m pertencente aos... Esse símbolo z, o símbolo z em matemática significa números inteiros. Então o m, que é essa partezinha aqui, é um número inteiro. E o n é um número inteiro também. Agora perceba aqui, ó, que no z do n, os n pertencente ao z, tem um asterisco. O que esse asterisco significa? Vamos aprender a ler matemática? Olha lá, como se fosse um idioma. Como se fosse um idioma novo, como se fosse uma linguagem nova. A gente tem que aprender a ler matemática. O que significa aquele z com asterisco em cima? O z significa número inteiro. Já expliquei o que é número inteiro. E o asterisco significa que eu estou excluindo o zero desses inteiros. Então, o n, ele pode ser um número inteiro qualquer, mas ele não pode ser zero. É a mesma coisa que eu falei anteriormente, ó. Como esse m sobre n aqui é um número racional, no denominador desse número racional, ou seja, na base dele, não pode ser o zero. Lembra do experimento aí que nós fizemos na calculadora? Se eu fizer alguma coisa dividido por zero, não dá certo. Então é por isso que ele está ressalvando. Está ressalvando que aqui embaixo não pode ser zero, beleza? Mas a regra geral é essa regra que nós acabamos de explicar. Facinho? De boa? Tá entendendo? Tá entendendo ou tá fingindo? Não finge não. Se você não entendeu alguma parte, retorna o vídeo, recapitula, lê de novo o material. Vamos fazer de uma maneira bem dinâmica, mas todos os detalhes estão aqui, estão comentados, ok? Então vamos lá, vamos evoluir. Vamos dar uma limpadinha aqui no nosso rabisco. E aí nós temos algumas propriedades. Anderson, o que são propriedades? Galera, sempre que nós falarmos de propriedades aqui, lembre-se que nós estamos falando de generalizações. Nós estamos generalizando alguns aspectos do nosso estudo. Então nós estamos tentando estudar por modelagem, que é o modo concurseiro. Estudar por modelagem é, eu já vi algo muito parecido com aquilo, mesmo que não seja o mesmo número, mas a forma é a mesma, o modelo é o mesmo. Então o modo concurseiro, galera, a gente não vai mais fazer igual na escolinha lá, tá? A gente tem que ter dinâmica. A gente tem que pegar o assunto, olhar e falar, opa, acendeu uma luzinha aqui. Eu vi na aula do Anderson um modelo parecido. O meu número aqui é diferente. O meu número não é exatamente o mesmo número. Mas o modelo é o mesmo. A modelagem é a mesma. A forma é a mesma. É assim que a gente vai estudar. Então, quando eu tocar no assunto propriedades, nós estamos trabalhando com generalizações, ok? Então, vamos lá. Imagine que eu tenho, galera, dois números multiplicados e esses dois números são potências, eles representam potências. Então, por exemplo, 2 elevado ao cubo,
que multiplica 2 elevado à quinta. 2 elevado ao cubo que multiplica 2 elevado à quinta. Qual que é a minha propriedade? A minha propriedade é olhar se as bases são iguais. No caso, 2 e 2, as bases são iguais. Se as bases são iguais, basta eu somar os expoentes. Então eu conservo uma única base, 2 e 2, não preciso repetir as duas. Coloco numa base só e somo os expoentes. 3 mais 5. 3 mais 5 vai dar 8, de boa. E aí, se for necessário, eu executo esse 2 vezes 2, 8 vezes aqui, tá? Ah, beleza, Anderson. Mas e se a base não for a mesma? Por exemplo, o caso de baixo aqui, ó. No caso de baixo, eu tenho 1 sobre 2, que a gente costumeiramente nós lemos como meio. 1 sobre 2, normalmente nós lemos meio. 1 sobre 2 elevado à quinta, que multiplica 2 elevado à terceira. Ixi, a base não é a mesma agora. Então não dá para fazer igual a de cima. Só que lembra o que nós aprendemos? Nós podemos inverter isso. Sim, podemos. Se nós invertermos, o que acontece? Esse número aqui apenas inverte o sinal. Então, por exemplo, 1 sobre 2 poderia ser escrito ao contrário. 2 sobre 1. 1 sobre 2 poderia ser convertido no inverso. 2 sobre 1. Desde que esse 5 invertesse o sinal. Se ele não tem sinal ali, subentende-se positivo. Então, 1 sobre 2, 2 sobre 1. Só que ao invés de 5, ele ficaria menos 5. Galera, agora você tem que concordar comigo que se eu inverter 1 sobre 2 para 2 sobre 1, 2 sobre 1 é apenas 2. 2 sobre 1 é 2. Então, olha o que aconteceu aqui, ó. O 1 sobre 2 foi convertido em 2. Por quê? Eu não preciso, mas subentende-se 1 aqui embaixo. Eu fiz a inversão, nem precisa colocar o 1. Só que quando eu fiz essa inversão, esse 5 do expoente ficará menos 5. Agora, eu vou repetir esse número que eu não tinha mexido. Concorda comigo que a base ficou a mesma agora? 2 a menos 5 vezes 2 elevado à terceira. Se a base é a mesma, e isto aqui é uma multiplicação, a propriedade entre essas bases é uma propriedade multiplicativa, eu vou conservar uma base só, somente uma vez o 2, e vou somar os expoentes. Eu vou somar o menos 5 com mais 3. Quanto que é menos 5 mais 3? Menos 5 mais 3 é menos 2. Ah, professor, menos 5 mais 3 é menos 2? Sim, porque menos 5 mais 3, quando for resolvido, eu tenho que conservar o sinal do número maior. Conservo o sinal do número maior, como se fosse dinheiro e dívida. Eu devo 5, mas eu tenho 3. Então eu vou continuar devendo 2. Concorda comigo, sim ou não? Beleza? Então o resultado disso vai ficar 2 elevado a menos 2. Bem facinho? Bem simplesinho? Tá conseguindo entender aí? Tá entendendo ou tá fingindo? Fala comigo. Ah, então estão entendendo, né? Tranquilo, beleza. Tá. Galera, o negócio é o seguinte. Aqui, dava mais ou menos para perceber que eu consigo escrever na mesma base. Daria, porque o número 2 ele está gritando, que ele está mostrando para mim. Inverta-me. Me gire, dá uma virada aqui, tomba eu para lá e mando um lá para baixo. É fácil compreender que o 2 ali poderia ser colocado no numerador ao invés do denominador e trabalhar dessa forma. Não é tão complexo entender isso. Agora, e quando eu tenho dois números muito desconexos, assim, muito diferentes? No caso, 16 vezes 32, e eu estou resolvendo um problema dessa forma, eu estou resolvendo um problema 16 vezes 32, e lá nas alternativas eu não estou encontrando números inteiros multiplicados, 16 vezes 32. As alternativas estão na forma de potência. 2 elevado a alguma coisa, 2 elevado a outra coisa. As alternativas não trazem números inteiros, elas trazem números na forma de potência. O que eu vou fazer? Então, eu pego esse 16 e o 32 e tento escrever eles na forma fracionada. Uma boa dica para fracionar o número é você decompor esse número. O que é decompor? Decompor em fatores primos. É você fazer aquele esqueminha que a gente aprende lá no MMC, lembra?
você pega o 16 e divide pelo menor valor a partir de 2, né? Deixa o 1 para lá, porque se você ficar dividindo por 1, você não vai sair do lugar. E a gente não vai dividir nada por 0 também. 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Quando ele deu 1, eu fatorei. Quantas vezes o 2 apareceu? 1, 2, 3, 4. Então, o 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. Olha o que eu fiz aqui, ó. 2 elevado à quarta. Conseguiu entender esse raciocínio? Certo? Vou fazer aqui, eu vou fazer esses cálculos com uma canetinha preta para ficar mais visível para vocês aí no vídeo, tá bom? Então, eu fiz isso aqui, ó. Eu peguei o 16 e comecei a decompor. Decompus esse 16 a partir de 2. 2. Uma boa sugestão também, para você entender o número que você está decompondo, por qual número você está decompondo, é você olhar nas alternativas. Se as alternativas estão numa base 2, por exemplo, você tenta decompor por 2. 16 dividido por 2 vai dar 8, 8 dividido por 2 vai dar 4, 4 dividido por 2 vai dar 2, e 2 dividido por 2 vai dar 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, portanto, satisfazendo o que a gente sabia. 1, 2, 3, 4 vezes. Então isso é a mesma coisa que 2 à quarta. Então é por isso que foi escrito aqui, ó. No lugar do 16, 16 é igual, colocou 2 à quarta. Anderson, e o 32? Vou seguir o mesmo raciocínio. Vou seguir o mesmo preceito. Vou tentar decompor por 2. E aí ele ficaria como? 32, vou dividir por 2, que daria 16. 16 por 2, que daria 8. 8 por 2, que daria 4. 4 por 2, que daria 2. E 2 por 2, que daria 1. E aí eu fecho. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ele ficaria 2 elevado à quinta. Então isso aqui é 2 elevado à quinta. Ah, beleza, entendi. Então no lugar do 16, 2 à quarta. No lugar do 32, 2 à quinta. Agora ficou facinho demais. Mesma base, conserva uma base só, 2. E somos expoentes. 4 mais 5 vai dar 9. Ficou fácil para você agora? Beleza? Então, quando eu tenho dois números que não são na mesma base, eu posso fazer a decomposição deles. Não estão na mesma base. Facinho? De boa? Ah, então tá bom. Olha uma forma genérica aqui, ó. E se for algébrico? Percebam que em todos os meus exemplos, eu vou trazer uma forma algébrica também. Uma forma em números genéricos, em números representados por letras. Por que a gente faz isso? Porque é cobrado em concurso, tá, galera? Diversas bancas, não tem uma banca só. As bancas clássicas, FGV, FCC, CESP, VUNESP, entendeu? Elas gostam de trabalhar em forma genérica também. Então, por exemplo, eu tenho um x ao quadrado, que multiplica 1 sobre x. O x ao quadrado, eu vou apenas repeti-lo aqui, ó, x ao quadrado, tá certo? Repetir x ao quadrado. Agora, o 1 sobre x, eu inverti. Lembra a historinha que eu contei anteriormente? O 1 sobre x, eu posso colocar o x para cima e o 1 para baixo. Acontece que o 1 embaixo não precisa aparecer. Ah, um outro problema, Anderson, não tinha expoente. Se não tem expoente, você vai lembrar que o expoente, na realidade, subentendido aqui, implícito, é o expoente 1. Então, olha o que eu fiz. 1 sobre x vai ficar simplesmente x. Só que esse 1 tem que ser escrito como menos 1. Aí, x com x, a base é igual, eu conservo uma base só. Só que aí eu faço 2 menos 1. 2 menos 1 dá quanto, galera? 2 menos 1 dá 1. Então, eu coloquei que esse resultado aqui é apenas x. Por que apenas x? Porque se não aparece expoente, subentende-se 1. Tá tranquilo isso daí para vocês? Dá uma olhada de novo aí, ó. Dá uma olhada ali nos exemplos. Pega aí no seu material uma coisa importante que eu acho em matemática, que eu acho relevante em matemática, é você ter o seu material impresso, sabia? Conforme você for assistindo a aula, tem esse material impresso. Para quê? Para você rabiscar em cima dele. Fica melhor, tá? Então pega essa dica a partir da aula 1, porque em matemática a gente vai precisar fazer cálculo. E às vezes o cálculo estando perto ali do exemplo, ele fica mais fácil. Beleza? Imprime o material, coloca aí do lado, vai assistindo a aula e vai rabiscando o material enquanto você está assistindo a aula. Você vai ver que vai ficar bem mais fácil
você vai ter mais agilidade para revisar depois. Na hora de você voltar para revisar o conteúdo, vai estar tudo escritinho ali no próprio material, vai facilitar a tua vida. Agiliza desse jeito que vai ficar bacana, vai ficar melhor para você, tá bom? Ok. Então falamos aqui das propriedades, algumas generalizações. Ok? Fica mais fácil para você entender. Nós falamos das primeiras propriedades lá, sendo o produto, o que é produto, Anderson? Traduz tudo para mim. Já que você falou que matemática é uma linguagem, traduz a linguagem para mim. Beleza, traduzo. Produto. Produtos são multiplicações. Tá? Então nós trabalhamos principalmente aqui multiplicações. Agora, e o quociente? Quociente grave apenas como divisões, como frações. Frações ou divisões, tá certo? E se forem divisões, Anderson? Então eu vi aqui que basicamente no produto eu conservo a base quando ela é igual, se as duas bases são as mesmas, eu conservo a base e somo os expoentes, lógico, respeitando os sinais que aparecem ali. Agora, e se for quociente, e se for divisão? O que eu vou fazer? Eu vou conservar a base, só que eu vou subtrair o expoente. Então, por exemplo, eu tenho 5 elevado à sétima, fracionado por 5 elevado à terceira. 5 elevado ao cubo. Beleza? Como que eu vou resolver essa fração? Número sobre outro. Como que eu resolvo isso? Eu vou conservar a base, se ela for igual, só que aí eu vou subtrair os expoentes. O de cima pelo de baixo. Então, por exemplo, 5 aqui, 5 aqui. Eu vou repetir uma base 5 apenas. Lá em cima, no numerador. Eu vou repetir uma base 5. E vou subtrair os expoentes. O 7 menos o 3. Então, 7 menos 3 vai dar 4. Então, olha aqui o que eu penso. Ó. Olha só. Eu tenho 5 elevado à sétima sobre 5 elevado à terceira. Eu vou repetir a base, porque é 5 e 5, e vou subtrair o 7 pelo 3. 7 menos 3. 7 menos 3 vai dar 4. Olha lá, ó. Então vai ficar 5 elevado à quarta. Facinho? Bem de boa. Então na propriedade anterior, se fosse multiplicação, eu somaria os expoentes. Agora, como é divisão, como são frações, eu vou subtrair os expoentes. Lembrou disso? Fácil? Fácil demais. Muito facinho. Ok? Ah, beleza, pessoal, aí tá bom. Mas e se fosse assim, ó? Fração, fração, expoente, expoente e divisão entre as duas. Como que eu faço? Galera, mesma coisa. Mesma coisa. A base é uma fração. A base é uma fração. Mas essas frações são iguais aqui na base? São iguais. Ali é um terço, aqui é um terço. Tá certo? Repito a base, um terço apenas. Uma repetição apenas. E subtrai os expoentes. 9 menos 5. Ah, divisão de bases fracionadas. Mesma coisa. Divisão. Conserva a base e subtrai os expoentes. Beleza? Então faz do mesmo jeito, ó. Conserva a base e subtrai os expoentes. Quanto que vai dar 9 menos 5? Vai dar 4. Então isso é um terço elevado à quarta, que é o que está escrito aqui, ó. Tá certo? Estou fazendo aqui do lado só para a gente conversar um pouquinho mais. Só que é assim que resolve. Então divisão, não importa a base. Se a base for fracionada, mas se for igual, conserva a base. Isso aqui é uma divisão também. Lembre-se que a divisão, ela pode ser escrita assim, galera. Por exemplo, ó, x dividido por y. X dividido por y. Pode ser escrito assim. Mas pode ser escrito assim também, ó. X dividido por y. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Beleza? Dá na mesma, não tem problema. Facinho, de boa? Muito fácil. Fácil demais. Não pode errar mais isso aqui. Então, de forma genérica, olha o que eu coloquei ali, ó. Imagine que você tenha um x sobre 7, que é dividido por um x elevado à terceira. Fácil. As bases são iguais? São x e x. Conserva. Subtrai o expoente. 7 menos 3. Quanto que é 7 menos 3? Ah, eu estou fazendo 4. Todas elas por coincidência apenas. Tá?
x elevado à quarta. Não importa a base. A base pode ser um número, a base pode ser uma letra. O importante é você verificar se a base está igual. Se a base está igual, nas divisões, ou seja, no quociente, conserva a base, subtrai os expoentes. Beleza? Facinho? Muito fácil, né? Isso aqui você não pode errar nunca mais também. Fácil demais. Beleza, galera? Anderson, eu não tenho bases iguais e não tenho multiplicação dessas bases iguais. Eu tenho um expoente comum para duas bases diferentes. Eu tenho, por exemplo, ali, ó, primeiro caso. Vamos repetir ali, ó. Eu tenho base 2, base 5. Não dá nem para escrever na mesma base isso aqui. Só que os dois estão elevados à terceira. Os dois estão elevados ao cubo. Como que eu resolvo isso? Galera, bem facinho. É como se o 2 estivesse elevado ao cubo, independentemente, e o 5 estivesse elevado ao cubo, independentemente. Tá certo? Separadamente. E aí eu posso resolver. Quanto que é 2 elevado ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. Então ficaria 8. E 5 elevado ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E aí eu multiplico esse 125 pelo 8 e resolvo isso daqui. 125 vezes 8 vai dar 1000. Então é assim que resolve quando eu não tenho as bases iguais, mas essas duas bases estão sendo multiplicadas, por exemplo, elevado ao mesmo expoente. Então isso aqui é uma multiplicação. Beleza? De forma genérica ali do lado, ó. De forma genérica. Como que acontece isso? De forma genérica, galera, não importa se é número ou letra. Se eu tenho números, se eu tenho letras aqui, ó, vou apenas repetir o caso. X vezes y, tudo isso elevado ao quadrado. Estão multiplicados, tá? Importante que aqui é vezes, isso é muito importante. X ao quadrado vezes y ao quadrado. Como a letra não tem jeito de resolver aqui, ela termina assim mesmo. Então, o que é um x vezes um y elevado ao quadrado? É o x elevado ao quadrado independentemente e o y elevado ao quadrado também. Fácil? Tranquilo? São propriedades. Isso são situações repetitivas. Não importa o número que aparecer, o que importa é o modelo, a forma. Então gravem os modelos, gravem a forma que está vindo. Então, duas bases iguais, multiplicadas, expoentes ali em cima, conserva a base, soma o expoente. Duas bases iguais, em cima aqui, embaixo aqui, expoentes. Conserva uma base só, subtrai os expoentes. Ó, as bases não são iguais nesse caso, mas elas estão elevadas a um expoente comum. Repete-se esse expoente para cada base e se resolve o problema. Beleza? Fácil demais. Muito facinho. Até eu que sou bobo aprendi isso aqui. Vocês são mais espertos, vão tirar de letra. Fácil, fácil, fácil. Muito fácil. Vamos lá? Vamos continuar? Potência de um quociente. Meu Deus do céu, potência de um quociente, Anderson. O que é isso aí? Potência eu sei o que é. Quociente eu sei o que é. Então eu tenho dois elementos comuns. Parecido com o anterior, ó. Tenho dois elementos não comuns. Diferentes. 2/3. Não dá nem para converter na mesma base isso aqui. Elevado ao quadrado. É como se o 2 estivesse ao quadrado, independente do 3 elevado ao quadrado. Tá? Posso até fazer direto, não tem problema. Ah, professor, você está fazendo muito devagar, muito passo a passo. Apenas para conduzir a aula, mas é óbvio que na hora da prova você tem que fazer direto. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. Não vamos nem gastar muito tempo com isso. É muito facinho, poderia ter feito diretamente. Ah, então é assim que faz. É, mas você pode ver que um caso é diferente do outro, tá? Não pode se confundir os casos, apenas isso. E se eu tivesse 2 aqui na base, ó, genérico, 2 valores elevados a um elemento? Ó, o x fica ao cubo, só que cada um aqui fica ao cubo separadamente, ó. Y ao cubo e o z também fica ao cubo. Aqui, quando não aparece nada, subentende-se uma multiplicação, tá? Então, y vezes z. Y ao cubo, z ao cubo. Beleza? Então, cada um com o seu expoente, quando eles estão multiplicados ou divididos, elevados ao expoente em comum. Facinho demais. Muito simples isso daqui. Não tem como errar. A partir de hoje, se você tinha dúvida a respeito desse assunto, você já sanou essa dúvida
e não pode mais errar esse conteúdo, beleza? E uma potência de outra potência, também é bastante simples, galera. É bem facinho, ó. Uma potência de outra potência. Eu tenho ali o primeiro caso, 5 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Pode fazer direto? Pode, ó, é apenas multiplicar o que está dentro pelo que está fora, ó. 5 ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo. Multiplico-se o 2 vezes o 3. 2 vezes 3 é 6. Então isso aqui ficaria 5 elevado à sexta, de forma direta, não precisa nem perder muito tempo, beleza? Multiplica-se um pelo outro quando eu tenho uma potência elevada a outra lá, fora do parênteses. Facinho, muito facinho. Agora isso eu não tenho só uma, Anderson, eu tenho duas. É o segundo caso ali, ó. 2 vezes 3 elevado ao quadrado, mas tudo isso está elevado à quarta. O que eu faço? Lembra da propriedade anterior. É como se cada um deles estivesse elevado à quarta, ó. Ah, mas e esse aqui que já tem? Esse aqui que já tem você multiplica, ó. 2 vezes 4 daria 8. Então ficaria 3 elevado à oitava. Não dá para fazer mais nada porque as bases não são iguais. Se as bases não são iguais, eu não posso multiplicar. O que eu poderia fazer no máximo era desenvolver. Quanto dá o 2 à quarta e quanto dá o 3 à oitava e depois multiplicar. Era só isso que eu poderia fazer, beleza? Vamos nos apegar às propriedades por enquanto. Fácil, bem simplesinho. De forma genérica, Anderson, você vai ver que a forma genérica, a partir do instante que você começa, a forma genérica é a forma com letras. Você vai aprender a fazer isso aqui de boa também. Alguns chamam de algébrica, né? Então, vamos fazer direitinho? É como se esse 2 estivesse elevado à terceira, o x ao quadrado à terceira. Multiplica-se o 2 pelo 3, vai ficar 6. E é como se esse 5 aqui também estivesse elevado ao cubo. Na verdade, não é como se estivesse. Não é como se estivesse, ele está. Tá certo? 5 vezes 3, 15, bem facinho. Aí, vou terminar assim, fiz direto. Aqui está escrito um pouco mais minucioso no seu material, mas você pode ver que essa etapa eu posso até pular. Posso fazer de uma maneira mais direta. Ok? Fácil? Mais uma propriedade para vocês. Também não posso esquecer. Essa é a nossa matemática fundamental. É o nosso coração. A álgebra, essa matemática básica, é o que faz a gente caminhar com clareza dentro da matemática. É o que faz a gente caminhar com segurança. É por isso que muita gente consegue desenvolver, às vezes, uma primeira parte do cálculo, galera, mas não consegue chegar até o fim. Por quê? Porque não conseguiu entender bem o que a gente chama de matemática básica, né? A matemática básica é essa matemática aqui, essa matemática algébrica. Vamos lá? Caminhando. Resumo das propriedades. Ó, bacana aí pro seu material, viu? Materialzinho tá bom, tá bem escrito. O professor que escreveu esse material aí teve carinho, viu? O professor Anderson pensou com a cabeça do aluno. Pensei o seguinte, eu falei, cara, se eu estivesse estudando como se fosse a primeira vez, como que eu gostaria de fazer um resumo? Como que eu gostaria de escrever todas as propriedades? Como que eu gostaria de pensar com a cabeça do aluno? Assim que eu montei teu material, tá bom? Então vamos lá. Resumo das propriedades. Propriedade 1. Bases iguais, multiplicadas, multiplicadas. Conserva a base, somos expoentes. Bases iguais, divididas, quociente. Conserva a base, subtrai os expoentes. Lembra do detalhe de que não pode ser zero no denominador, tá? E aqui o número m é maior do que o n, porque eu vou subtrair aqui o de cima pelo de baixo, maior pelo menor. Vou subtrair o maior pelo menor. Beleza? Mas, resumo, quociente, que é a divisão, quociente divisão, conserva a base, subtrai os expoentes. Olha lá, bases não iguais, elevado a um expoente. Cada base com o seu expoente. Beleza? Multiplicação. Divisão, bases diferentes, elevado ao expoente. Cada base com o seu expoente. Potência elevado a uma outra. Multiplica uma pela outra. Foi a última, tá? Resumo do que a gente acabou de conversar. 5 propriedades. Multiplicação, conserva e soma. Divisão, conserva e subtrai. Bases diferentes, cada um com o seu expoente. Na multiplicação, bases diferentes, na divisão, cada um com o seu expoente. Tá? Uma potência elevado a outra lá. Um expoente, outro expoente lá fora do parênteses. Multiplica um pelo outro. Resumão, lembra disso aqui? Isso aqui é bacana você fazer um quadrinho e pregar aí no teu quarto. Pregar na parede, pregar na geladeira. Beleza? Você ficar olhando para isso aí para você tentar memorizar.
Fácil, bem de boa, tranquilo. Tá conseguindo acompanhar? Tá conseguindo entender? Qualquer coisa dá um feedback aí, tá? Liga lá no LAC, liga lá. Pessoal, o professor Anderson aí tá bacana, elogia. For para criticar, pode criticar também. Ó, o professor Anderson fala devagar demais, fala rápido demais. Fala, liga lá, avisa que a gente vai melhorando. Não tem problema, tá? Mas dá um feedback, é bacana isso aí. 1.5, número na forma de potência. Isso aqui eu não vou nem ler esse texto aqui. Vamos aqui para situações reais direto? Muita coisa que a gente já falou. Galera, todo número elevado a zero, qualquer número, eu dei como exemplo aqui, eu usei como referência o número 2, tá? Como referência o número 2. Mas tudo isso que eu vou falar a partir de agora pode ser para qualquer número, é uma generalização também. Pode ser para 1, 2, 3, 10, 1000, 1 milhão, não importa. Tá? Eu usei a base 2 para usar uma referência apenas. Todo número elevado a zero, resultado 1. Todo número elevado a 1, resultado o próprio número que está na base. Então 2 elevado a 1 é 2. E assim, agora, a partir do 0 e do 1, as coisas mudam, né? 2 elevado a 0, 1. Todo número elevado a 0. 2 elevado a 1, 2. Qualquer número elevado a 1 é aquele número, é o próprio número. Agora, 2 ao quadrado, a gente sabe, 2 vezes 2. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8. 2 à quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 16. Então, um padrão de repetição conforme o expoente está dizendo. Beleza, isso aqui a gente sabe. Galera, 2 elevado a menos 1, lembra que inverte? 2 elevado a menos 1 vai ficar meio. E 2 elevado a menos 2, lembra que inverte? Ó, 2 elevado a menos 2. É como se não aparecesse nada embaixo. Portanto, seria 1 na parte de baixo. Tá certo? Vamos dar uma limpadinha aqui para você entender melhor. Ó, se fosse, olha só, presta atenção. Presta atenção. 2 elevado a menos 1. Vou fazer bem passo a passo. É como se não aparecesse nada embaixo. E eu pensasse assim, ó. Esse número seria esse número. É a mesma coisa. Só que para resolver, eu tenho que inverter. Eu tenho que colocar esse 1 para cá e esse 2 viria para cá. E esse 1 não ficaria mais negativo, ele ficaria positivo. Só que eu sei que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então esse número seria esse número. Então 2 elevado a menos 1 é meio. 2 elevado a menos 1 é meio. Ah, Anderson, mas e se não fosse menos 1 aí? E se não fosse menos 1? E se fosse 2 elevado a menos 2, Anderson? Vamos lá, vamos dificultar isso aqui. Se fosse 2 elevado a menos 2, mesma coisa. 2 elevado a menos 2, lembra que se não tem nada aqui, é 1 aqui embaixo. Tá bom, beleza, Anderson. Eu inverto. 1 vai para cima e o 2 vai para baixo. Só que esse menos 2 do expoente aqui, ele já não fica mais menos 2, ele fica apenas 2. E 2 ao quadrado é 4. Então, o 2 elevado a menos 2, o 2 elevado a menos 2, ele é quanto? Ele é 1/4. Ah, acho que eu estou começando a entender. Acho que eu estou começando a entender, professor. Faz mais um? Bora, bora. Agora. Vamos fazer mais um agora. Olha aqui. Galera, não aparece nada aqui no denominador. Se não aparece nada no denominador, seria 1. Continua do mesmo jeito. Eu não inverti ainda não inverti. Se eu inverter agora, aí a partir do momento que eu inverto... Opa, fiz bobagem. A partir do momento que eu inverto, aí aqui não fica menos 3 mais. Não fica mais menos 3. Fica 3. Quanto que é 2 elevado à terceira, professor? 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 que dá 4, 4 vezes 2 que dá 8. Então, 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1/8. Conseguiu compreender agora o raciocínio? Entendeu? Belezinha? Então tá lá. Então vamos voltar lá no slide? Volta lá, vê se é isso que está escrito. Vê se foi isso que eu trouxe para você. Olha lá, ó.
Quanto que é 2 a menos 1? Meio. Por quê? Acabei de mostrar. Quanto que é 2 a menos 2? 1/4. Por quê? Acabei de mostrar. 2 elevado a menos 3? 1/8. Acabei de mostrar. Se eu fizesse lá o 2 elevado a menos 4, pelo menos raciocínio, daria 1 sobre 16. Beleza? Ah, tá bom, professor. E as raízes? E as raízes? Como que é esse negócio de que raiz vira expoente aqui? Raiz vira expoente, ó. 2, 4, 8 e 16. Vamos pensar? 2, 4, 8 e 16. Vamos fazer aqui, ó. Raiz de 2. Se eu quiser escrever isso na forma de potência, eu vou lembrar que o índice da raiz, quando fica em branco aqui, é índice 2, raiz quadrada. O índice da raiz é 2. E quando não aparece expoente aqui em cima, é 1. Ah, isso aí eu tenho que lembrar? Tem. Isso aí você tem que lembrar. Isso aí você tem que memorizar. Não tem pra onde correr. Isso aqui é memorizado. Você tem que saber. Aí eu faço o quê? Eu faço o contrário. Quem estava no sol vai para a sombra, quem estava na sombra vai para o sol. Quem estava na sombra vai para o sol, vai para cima. Quem estava no sol lá em cima vai para a sombra. Então, a raiz quadrada de 2, ela pode ser escrita na forma de potência assim, ó. 2 elevado a meio. Beleza? É muito comum você encontrar dessa forma. Não é raro, pelo contrário, é corriqueiro você encontrar raízes escritas assim. Beleza? Aí você tem que saber como fazer de uma forma ou outra. E se fosse 4? Vamos ver? Ah, mas que moleza, Anderson. Raiz de 4, pô. Aí você tá sacaneando comigo, tá achando que eu sou bobo? Raiz de 4 é 2. Sim, mas e se você não tivesse escrito raiz quadrada de 4 como 2? Como que ela poderia ser escrita? Uma possibilidade dela. Então vamos lá. Isso daqui, antes de qualquer coisa, normalmente, esses números que podem ser decompostos, que são números não primos, lembra do número primo? Vamos lembrar aqui rapidinho? Número primo é aquele número que só pode ser dividido com o resultado inteiro, ou seja, com o resultado que não vai dar quebrado, meio, 1,7, 1,2, com o resultado inteiro. É aquele número que só pode ser dividido com o resultado inteiro, por ele mesmo ou por 1. Então, por exemplo, por que o número 7 é primo? Porque ele só pode ser dividido com o resultado inteiro, por ele mesmo e por 1. Por quê? 7 dividido por 7 pode ser dividido. E 7 dividido por 1 pode ser dividido. Qualquer outro número quebrado, qualquer outro número vai dar quebrado, vai dar um número não inteiro. Então o 7, ele é primo. Agora, por que, por exemplo, que o 16 não é primo? Porque o 16, ele não necessariamente pode ser dividido somente por ele mesmo. Ele pode ser dividido por outros números. Por 2, por 4, tá certo? Então aquele número que só pode ser dividido com o resultado inteiro por ele mesmo e por 1, apenas, ele é primo. Qualquer outro número que pode ser dividido por outro e tenha resultado inteiro, não é primo. Esse número não é primo. Esse número é o número 4. O 4, se eu decompor, ó, por 2 e por 2, 4 é a mesma coisa que 2 repetido quantas vezes? 2 ao quadrado. Certo? O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Ah, beleza, Anderson. Tranquilo. E o índice, você acabou de falar que quando não aparece nada aqui, o índice é 2. Exatamente, o índice quando não aparece nada é 2. Então, isso aqui ficaria, quem estava na sombra vai para o sol, quem estava no sol vai para a sombra, vai dar na mesma. Vai ficar 2 sobre 2. Ah, beleza. Mas peraí, 2 sobre 2? 2 sobre 2 é 1. É. E todo número dividido por 1 é ele mesmo, não é? Sim. Falei bobagem, né? Todo número elevado a 1 é ele mesmo, não é? É. Pronto. Tá lá. Ah, mas eu sabia, cara. Eu já sabia que raiz de 4 é 2. Eu sei que você sabia. Eu estou apenas demonstrando uma propriedade e por que ela está correta. E outra coisa importante, o elaborador de uma questão, ele poderia te apresentar esse raciocínio e perguntar se o raciocínio está correto. Por exemplo, uma questão assertiva da CESP, onde ele pergunta se o raciocínio está certo ou errado.
certo ou errado. Então, o raciocínio certo é este raciocínio aqui. Você sabe conduzir o raciocínio. Tá vendo? Por isso que é bacana você não decorar apenas o que está acontecendo, mas entender o processo, entender o raciocínio. Isso aqui vai te ajudar. Beleza? Ah, fizemos por 4. Ah, vamos fazer mais um, só para ficar mais claro? E se fosse 8? E se fosse 8, professor? Me ajuda aí. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos lá. Raiz de 8 quadrado. Aparece índice aqui? Não. Esse número é primo? Não é não. Porque o 8 pode ser decomposto. Ó. Por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Beleza? Quantas vezes? 3. Então o 8 é a mesma coisa que 2 a terceira. Então eu poderia reescrever isso aqui, ó. Raiz quadrada de 2 elevado a terceira, não é verdade? Poderia sim. Poderia escrever dessa forma. E aí? O que estava no sol vai para a sombra, o que estava na sombra vai para o sol. O que estava no sol vai para a sombra, o que estava na sombra vai para o sol. Ó, de baixo vai para cima, de cima vai para baixo. Facinho? Entendeu? Então, a raiz quadrada de 8 poderia ser escrito dessa forma. Vamos voltar lá no nosso slide? Vamos ver se foi isso que está, é isso que está mostrando lá nas nossas propriedades? Vamos? Então, vamos ver. Olha lá. Olha lá, galera. Ó, raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que meio. Raiz quadrada de 4 é 2 elevado a 2 sobre 2. 2 sobre 2 é 1. Foi que a gente chegou. Raiz quadrada de 8. 2 elevado a 3 sobre 2. Se eu fizesse de 16 pelo mesmo raciocínio, você chegaria lá em 2 ao quadrado. Conseguiu entender o processo? O mais importante aqui não é você decorar, é você entender o raciocínio, é você compreender o pensamento por trás da conta. Beleza? É assim que você vai aprender a pensar matematicamente. Você tem que aprender a pensar matemática e não decorar matemática. Ah, professor, não tem jeito não. Tem coisa que eu vou ter que decorar. Verdade. Você vai ter que decorar algumas coisas. Por exemplo, vamos falar uma decoreba matemática aqui que muita gente conhece. Fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, eu sei que você vai ter que decorar a fórmula de Bhaskara. Só que é uma coisa, é uma decoreba. O ideal é você tentar fugir das decorebas. Você decorar o mínimo possível. Ok? De acordo? Vamos lá? Mais um? Beleza. Uma outra forma de escrever os números é escrevê-los na forma decimal, centesimal, milesimal, centésimos, décimos, milésimos. São aqueles números com vírgula. Por exemplo, esse primeiro número aqui, ó, 5 décimos. 5 décimos. Uma casa após a vírgula. Beleza? 0,25. 0,125, tá vendo? Eu vou para décimo, centésimo, milésimo e assim por diante. Esses números, eles também podem ser escritos na forma de potência. Sabia disso? Sabia? Não sabia? Vou te explicar. Vamos pegar o primeiro aqui, o meio, 0,5. 0,5 que é o meio. Vamos fazer ele primeiro? 0,5. 0,5 é a mesma coisa. Quantos números, quantos algarismos existem após a vírgula? Só um algarismo. E que é o algarismo 5. Então eu pego esse algarismo e fraciono ele pela quantidade de casas que ele está após a vírgula na base 10. Na base 10. Quantas casas ele está após a vírgula? Uma. Então ele será fracionado por 10. Ah, não entendi não, Anderson. Então você vai entender agora. Se ele fosse outro número. Vamos falar que esse caso é o caso 1. Se ele fosse um segundo caso, com o caso 2, outro caso, outro exemplo. Se ao invés de 0,5 ele fosse 0,05, eu ia pegar o algarismo significativo aqui, que é o algarismo 5, iria fracioná-lo por quantos algarismos eu tenho após a vírgula aqui, para a direita? 2. 2 algarismos, 2 casas. Então eu vou fracionar por 100. Ah, estou começando a entender. Vamos colocar mais um exemplo? Vamos mais um exemplo? Então vamos. Terceiro caso. Outro exemplo. Outro. Se ele fosse assim, ó. Beleza? Se ele fosse dessa forma. Quantos algarismos existem após a vírgula aqui? 3, né? 3 algarismos.
Então eu pego o número aqui, que é o algarismo significativo 5. 1, 2, 3. 3 casas. Vou fracionar por 1000. Compreendeu aqui o pensamento? Beleza? É assim que eu vou trabalhar com décimo, 5 décimos, centésimos, 5 sobre 100, milésimos, 5 sobre 1000, 5 milésimos. Beleza? Clareou um pouco aí sua cabeça? Ficou mais claro? Então beleza. O nosso exemplo é esse de cima, esse primeiro aqui. Eu fiz os demais apenas para a gente construir aqui nosso pensamento, nosso raciocínio lógico. Tá bom, professor? 5 décimos. Agora, esse número aqui, ele pode ser reduzido. O que é reduzido? Simplificado. Se eu dividir por um elemento comum em cima e embaixo. Ó. Eu posso dividir em cima por 5, 5 dividido por 5 vai dar 1. E posso dividir embaixo por 5 também. 10 dividido por 5 vai dar 2. Ah, deu meio, né? Deu meio. Só que lembra como que a gente escreve o meio em potência? O meio é 2 elevado a menos 1. Ah, Vê, Anderson. Entendi. Então, o meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1, não é? É. Quer ver o outro? Olha o outro que ele coloca lá pra gente, ó. O 0,25. O 0,25. Vamos fazer? Ó. 0,25. 25. Quantos algarismos? 2. 100. Beleza. Dá para reduzir? Opa, dá sim. Reduz por 25 e 25. Elemento comum em cima e embaixo. Simplifica. Tem que ser comum, não pode ser diferente. 25 dividido por 25 é 1. 100 dividido por 25 é 4. Ah, beleza. Mas eu sei, né, Anderson, que o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, não sei? Sabe. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E se eu quiser tirar daqui, ó, inverter, eu posso? Posso, lembra? Faz a inversão? Pode fazer a inversão? Deve. Só que aí fica 2 elevado a menos 2. Concorda comigo, sim ou não? Beleza? Ele faz mais um, não faz? Ele faz 0,125, ó. 0,125. Eita, Anderson. 0,125. É outro exemplo lá, ó. 0,125. Como que eu faço? Mesma coisa, ó. Mesma coisa. 125, beleza? 125. Quantos algarismos? 3. Se é 3, é 1000. Olha lá, ó. Se são 3 algarismos, é 1000. Vamos simplificar? Por elemento comum? Normalmente a gente tenta simplificar pelo mesmo valor do numerador, tá, gente? Nesses casos aqui, né? Pelo mesmo valor do numerador. 125, 125 vai dar 1. 1000 dividido por 125 vai dar 8. Ok? Ah, só que eu sei que 8, Anderson, 8 é 2 a terceira, nós já fizemos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 a terceira. Então isso aqui vai ficar 2 elevado a menos 3. Compreende, sim ou não? Beleza? Conseguiu compreender isso? Então, esses números decimais, centesimais, milesimais, décimos, centésimos e milésimos, eles podem ser escritos na forma de potência. Ó. Meio é 2 a menos 1. 0,25 é 2 a menos 2. 0,125 é 2 a menos 3. Tá claro isso para você? Beleza? Vamos apagar aqui, vamos evoluir no nosso conteúdo. Vamos melhorar ele um pouquinho mais. Vamos embora. A vantagem de se estudar por vídeo é que você pode pausar, voltar, olhar um pedacinho da aula ali atrás que talvez você tenha se enroscado um pouquinho mais. Beleza? Parar para anotar. Então isso daqui ajuda bastante, tá? Beleza, professor. Consegui entender. Tá bom. Conseguiu entender, né? Então o negócio é o seguinte. A gente vai tentar resolver, aplicar tudo isso que a gente acabou de estudar neste probleminha aqui, ó. Neste probleminha. Tá vendo como tem muita coisa diferente, ó? 4 que multiplica 1/8, esse 1/8 está a menos 2,
16 elevado à terceira, tudo isso está elevado a menos 1. E ali embaixo, meio elevado à oitava, 1 sobre 32, tá vendo? Elevado ao quadrado, muita coisa, né? Então, esse exercício, ele me sugere que eu transforme tudo isso para uma mesma base, ó. Por exemplo, vamos fazendo passo a passo aqui. Vou fazer um pouquinho maior do que está aqui para vocês compreenderem. O 4, esse primeiro elemento 4, eu poderia escrever ele assim, ó. 2 ao quadrado, sim ou não? Sim, claro que sim. 2 ao quadrado é 4. E a gente acabou de ver o seguinte. 1 oitavo. 1 oitavo. 1 sobre 8. O 8 não pode ser escrito como 2 ao cubo? 2 elevado à terceira? 2 vezes 2, 4 vezes 2 é 8. Sim, eu posso fazer isso. Tá? Elevado a menos 2. Bacana. Vezes 16. 16. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. Só que ele já estava elevado à terceira. O que eu faço? Ó, coloco um parênteses e elevo a terceira. Tudo isso está elevado a menos 1. Eu vou fracionar esses elementos, eu vou fracioná-los por meio. Não. Só que meio é isso aqui, não é? Sim ou não? Meio e meio, elevado à oitava, vezes, olha aqui, 1 sobre 32. Vamos lá? Estou escrevendo tudo na base 2. 32 é quanto? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 é 32. Então, o 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. Olha lá. Só que ele já estava ao quadrado. Olha o que eu consegui fazer nesse primeiro passo. Compreende qual foi o meu objetivo? Olha lá. Eu vou escrever todo mundo ali na base 2. Eu vou escrever todo mundo ali na base 2. Ok? Beleza? Vamos fazer tudo isso juntos? Só que para eu trabalhar aquilo, esses números não podem estar assim, ó, 1 sobre 2, 1 sobre 2. Eu tenho que convertê-los todos para números não fracionados, né? Não racionais, tá certo? Não racionais entre aspas, né? Tentar trabalhar fundamentalmente, principalmente com números inteiros e naturais, tá bom? Então vamos tirar dessa forma fracionada. Seguinte, tentar eliminar os parênteses também. Vamos lá. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo que eu estou vendo que não vai caber. Pronto. 2 ao quadrado, deixa aqui por enquanto, não mexe nesse 2 ao quadrado. Beleza? Esse 2 à terceira eu posso inverter. Eu posso fazer a inversão dele aqui, ó. Mandar o 3 para cima, não posso? O 2 à terceira para cima. Desde que eu faça o quê? O 3, que era positivo, vai ficar menos 3 quando eu faço essa inversão. Tá? E o 1? 1 embaixo não precisa aparecer. Esse 1 quando vai para baixo não precisa aparecer. Esse expoente de fora mantém, você mexe só no expoente ali de dentro, tá bom? Só no expoente ali de dentro. Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui, porque eu estou vendo que eu vou ficar quase sem espaço. Tá? Só para diminuir o tamanho da minha letra aqui, para eu ganhar um espacinho. Pronto, já está melhor. Tá? Então resolvi esse aqui invertendo. Beleza. Ele está multiplicando. Agora isso aqui eu já vou resolver, ó. Quanto que é 4 vezes 3? É 12, né? Então aqui eu já vou colocar 2 elevado a 12. Beleza, Anderson. Fechei. Repete o expoente lá, ó. Fechei e mantive o expoente. Bacana. Até aqui tudo bem para vocês, né? Inverti esse aqui também. Ah, mas esse não tem expoente. Tem sim. Quando não aparece expoente aqui é 1, ó. Tá? Então se eu inverter, ele vai ficar com 2 elevado a menos 1. E mantém o que estava lá fora. Aí o 1 aqui embaixo, quando eu inverto, não precisa aparecer. Não é verdade? Vezes quem?
faço o mesmo raciocínio lá do outro, ó. 2 elevado à quinta vai ficar, né, 1 sobre 2 elevado à quinta, vai ficar 2 elevado a menos 5, e eu vou repetir o que estava lá fora. 2 elevado a menos 5 elevado ao quadrado. De boa, facinho demais. Agora vamos eliminar esses parênteses, ó. Vou multiplicar esse por esse, vou multiplicar esse por esse, e vou multiplicar esse por esse. Tá bom? Então lá em cima vai ficar, ó, como que vai ficar na parte de cima? Repete o primeiro número lá, que é o 2 ao quadrado, vezes 2 elevado a 3 vezes 2 é 6. Então isso aqui vai dar menos com menos vai dar mais. Menos com menos vai dar mais. Não precisa aparecer o mais. Não precisa. Basta colocar o 6. Beleza? 2 elevado a 12. Fechei. Menos 1 aqui, ó. Facinho? Demais, né? Facinho demais. E aqui? Menos 1 vezes 8. 2 elevado a menos 8. Vezes 2 elevado a 5 vezes 2, 10. Menos 10. Galera, olha o tanto que já está mais fácil nossa conta. Tudo aquilo ali virou 2 ao quadrado vezes 2 à sexta vezes 2 elevado a a 12, né? 2 elevado a 12. Depois ali embaixo, 2 elevado a menos 8. Depois, 2 elevado a menos 10. Tá certo? Vamos terminar de resolver. Fiquei sem espaço. Vou apagar primeiro uma parte e vamos terminar essa continha. Tá? Vamos lá, você pode pausar para copiar, então já vou apagar porque você pode pausar e copiar aí, tá bom? Tá bom, Anderson, beleza. Faz aí então, quero ver você terminar. Duvido. Ah, duvido, né? Você vai ver então. Pera aí, aqui ó. Presta atenção. Só não vou copiar aqui de novo para não gastar muito tempo, tá? Olha lá. A parte de baixo, toda multiplicada, todas bases iguais. Ao invés de escrever todas essas bases, eu vou escrever uma base só. E aqui eu vou fazer o quê? Somar os expoentes. Tá certo? Vou somar os expoentes. Olha lá, ó, como que era, só pra gente voltar rapidinho. Tá? Olha lá. Eu vou multiplicar bases iguais. Eu somo os expoentes. Quanto que é 2 mais 6? 2 mais 6 é 8. 8 mais 12. 8 mais 12 é 20. Olha o que virou toda a parte de cima. A parte de cima virou só isso. Sobre... e a parte de baixo, posso fazer a mesma coisa? Posso. Conserva uma base só. Só que se eu somar os expoentes, concorda que fica isso aqui, ó? Se eu somar os expoentes, vai ficar somado. Agora somado, toma cuidado, hein? Somado o menos 10. Somado o menos 10. Agora, quanto que é mais com menos? Mais com menos é menos. Mais com menos, esse mais com esse menos aqui vai dar menos. Então isso aqui seria simplesmente isso aqui. E quanto que é menos 8 menos 10? Menos 8 menos 10 é menos 18. Então eu poderia escrever apenas assim, ó. Menos 18. Ah, então eu poderia ter feito direto. Menos 8 mais, só que mais com menos é menos. Então, menos 8 menos 10, menos 18. Pronto. Agora, olha só. Esse 20 vai multiplicar o menos 1? Não vai? Vai. Se o 20 multiplicar o menos 1, vai ficar menos 20. Se eu inverter isso daqui, como é que é a propriedade da divisão mesmo? A propriedade da divisão é conserva a base. Opa, aqui não é 20 não, estou viajando. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então vamos conservar a base? Conservei a base. Subtrai os expoentes. O expoente é menos 20. Subtraído, só que ó, subtraído por menos 18. Subtrai os expoentes. Menos porque é uma divisão de fração. É uma divisão de potência.
menos, divisão de potência, menos do algarismo que está lá embaixo. Menos com menos dá mais. Como vai ficar isso então? Se menos com menos dá mais. O resultado disso vai ficar 2 elevado a 20, negativo, menos com menos mais, 18. Quanto que é menos 20 mais 18? Conserva a base, menos 20 mais 18 vai dar menos 2. Poderia fazer mais um passo aqui se eu quisesse, né? Mas eu posso encerrar aqui, 2 elevado a menos 2. Esse é o nosso resultado. Beleza? Então percebam que toda aquela coisa de números diferentes lá, meio, não sei o que lá e tal, virou 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2 apenas. Ok? Beleza? Se o elaborador da questão quisesse, nós ainda poderíamos converter isso aqui para, eliminando o negativo, lembra que aqui embaixo não aparece nada, é 1, então eu ainda poderia fazer isso aqui, ó. Certo? Conforme já aprendemos. E 1 sobre 2 ao quadrado daria 1/4. Ok? Então, essa resposta é coerente, essa resposta é coerente também. Depende da prova que nós estivermos fazendo. A alternativa nos aponta uma das duas respostas. Ok? Tá bom, Anderson, beleza. Agora, quer dizer que tudo isso daqui virou 2 elevado a menos 2? Sim, senhores. Isso daqui tudo virou 2 elevado a menos 2. Simples assim. Conseguiu compreender o poder dessa aula, o poder desse trabalho com os expoentes, galera? É muito importante, né? Já partindo para a parte final da nossa aula aqui, praticamente finalizando o nosso conteúdo. Potência em notação científica. Aqui, esse assunto ele acontece mais em física do que em matemática, mas vale a pena a gente dar uma olhada. Eu coloquei um texto grandão aqui, mas esse texto vai resumir o seguinte. Quando tem um número que multiplica uma base 10 elevado ao expoente e, a um expoente que vai transformar isso numa notação científica. O que isso quer dizer? Vamos para a prática, de forma geral? Quando nós temos um número muito grande, nós escrevemos ele em algarismos significativos, por exemplo, em algarismos menores, em um valor menor, mais inteligível, para não ficar escrevendo números muito grandes. Por que eu falei em física? Porque às vezes a física ela trabalha com distâncias astronômicas, distâncias na ordem de anos-luz, bilhões, trilhões de quilômetros. Então, ao invés de ficar escrevendo bilhões, trilhões, a gente pega um número, por exemplo, 2.500.000 e escreve ele assim, ó. Pega apenas 2,5, um número que seja compreensível, entre 1 e 10, tá certo? Entre 1 e 10. Ele não pode ser menor do que 1, mas ele não pode chegar a 10. Pode ser 9,9, por exemplo, mas ele não chega a 10, tá certo? Então eu pego 2.500.000 e ao invés de 2 milhões eu coloco 2,5, eu coloco a vírgula aqui, ó. Eu coloco a vírgula bem aqui, coloco uma vírgula nesse primeiro valor para ficar compreensível entre 1 e menor do que 10, né? Maior do que 1, entre 1 e maior do que 1 e menor do que 10, tá certo? Aqui, ó. Número racional maior que 1 e menor do que 10. Então eu coloco a vírgula entre esse intervalo de 1 a 10. 2,5. E eu conto quantos algarismos eu tenho até chegar ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos até chegar ali. Vou fazer direto. Então esse número vai ficar com a vírgula lá no 2,5, ou seja, entre 1 e 10, 2,5 vezes 10 elevado a quantas casas eu contei? 6 casas, 10 elevado a sexta. Isso significa o quê? Para que serve? Serve para eu não escrever 2.500.000, para eu escrever um número mais condensado, um número menor, tá certo? Um número escrito como 2,5 vezes 10 a sexta, ao invés de 2.500.000, assim. Como que é o nome desse termo? Notação científica. Galera, chegamos ao fim da nossa primeira etapa, tá certo? Chegamos ao fim da nossa primeira etapa, cumprimos aqui a parte de potenciação. É uma aula que deve ser revisada, é uma aula importantíssima dentro do seu conteúdo de matemática básica,
para quem está há um tempo sem estudar matemática e vai fazer concursos, começou a ingressar no mundo dos concursos. Aqui eu não estou conversando nesse momento com a galera que já está mais casca grossa, que está mais no ritmo aí. Eu estou conversando com a galera que começou agora no concurso, que está há um tempo sem estudar, ou que estava estudando para outro concurso e entrou agora num edital que cai em matemática, tá certo? Dá muito valor para essa primeira aula porque ela vai te ajudar muito. Bacana? Revisa, olha os detalhes, são importantíssimos, ok? Então, estamos encerrando essa primeira aula sobre potência. A próxima aula, na hora que você estiver bem afiado nessa, a próxima aula será uma aula sobre radiciação, ok? Abraço aí do professor Anderson, até a próxima aula. Valeu!